Imagina viver em um mundo onde 80% das pessoas têm superpoderes e você faz parte dos 20% que não tem nada. Esse é o dilema de Midoriya. Olá pessoal, eu finalmente terminei de ler o volume 1 de My Hero Academia. Tecnicamente eu terminei por volta de 25 de março, porque eu li um capítulo por cada dia. E se eu comecei a ler por volta de 18 de março, eu devo ter terminado lá para os 25 de março. Entenderam? E hoje eu quero focar nos dois pilares desse início, Deku e All Might. Antes de começar o vídeo, eu quero saber se você já leu o primeiro volume. Comenta aí o que você achou quando começou. E bora pro vídeo. Gente, o Midoriya, ou Deku, como o Bakugo chama ele para provocar, é um protagonista que me pegou de surpresa. Geralmente em shonen, o herói já nasce com um poder escondido em uma linhagem especial. O Deku não. Ele não tem uma individualidade. Sem individualidade. O que mais me impressionou nessas primeiras páginas foi o peso emocional. A cena dele criança, apontando para a tela do computador e perguntando para a mãe se ele podia ser um herói, é de quebrar o coração. E a reação da mãe dele, pedindo desculpa em vez de apoiar. Cara, isso define muito o trama do personagem. Mas olha o detalhe, ele não desiste. Ele é um nerd de heróis. Ele estuda, anota táticas, analisa os outros. Isso mostra que mesmo sem poder físico, a mente dele já funciona como a de um profissional. Ele tem o que eu chamo de heroísmo obsessivo. E o ponto alto dessa introdução é quando Bakugo está sendo atacado pelo vilão de Yodo e todos os heróis profissionais estão parados, esperando alguém com o poder certo aparecer. E o Deku corre. Ele não corre porque tem um plano mestre, ele corre porque as pernas dele se moveram sozinhas. Ali o mangá barra anime me convenceu. Ele é o único que age por instinto puro de salvamento, enquanto o resto do mundo está preso à burocracia dos poderes. Minha primeira impressão, o Deku é prova de que ser herói é uma mentalidade, não um conjunto de músculos. Agora, vamos falar do símbolo da paz. O All Might aparece como aquela figura imparável, o herói número 1, que salva todo mundo com um sorriso. Mas o que o volume 1 faz de genial é humanizar esse deus logo de cara. A maior surpresa dessas primeiras impressões foi ver a forma real dele, aquele homem esquelético, cansado, que só consegue manter os músculos por algumas horas por causa de uma ferida antiga. Isso muda tudo. Ele não é só forte, ele é um cara que está sofrendo fisicamente para manter a esperança do mundo viva. E tem aquele diálogo no telhado que marcou muito. O Deku perguntando se pode ser um herói sem poderes e o All Might de forma bem realista e até um pouco cruel diz que não. Ele diz, é perigoso demais. Muitos podem achar que o All Might é chato nessa parte, mas eu vi como responsabilidade. Ele sabe o peso de ser um herói e não quer ver um garoto morrer tentando. Ai, foi mal, pessoal. Mas que me ganhou de verdade foi o All Might sendo salvo pelo Deku. Não fisicamente, mas moralmente. Ver o garoto sem poderes correr para o perigo fez o All Might lembrar o que é ser um herói de verdade. A frase final dele, você pode se tornar um herói. Não é só incentivo, é o All Might passando o bastão. Ele vê no Deku o coração que talvez os heróis profissionais tenham perdido pelo caminho. Minha impressão, o All Might é um mentor perfeito, porque ele é o maior herói do mundo, mas também é o mais consciente das suas fraquezas. Chegamos no ponto que, para mim, é a alma desse primeiro volume, a conexão entre o mestre e o aprendiz. O que eu achei genial aqui é que o All Might não escolheu o Deku porque ele era o mais forte, mas porque ele foi o único que se moveu quando ninguém mais teve coragem. É uma relação de necessidade mútua. O All Might está no limite. O corpo dele está falhando e ele precisa de um sucessor que entenda o peso do sacrifício. E o Deku, ele precisa de alguém que finalmente acredite nele. Quando o All Might diz, eu escolhi você, não é só um treinamento que começa. É uma validação da vida para o Midoriya. Reparem na arte desse mangá. Nesse momento, se o traço fica mais pesado, mais detalhado,
Dá pra sentir o peso da responsabilidade que o All Might está colocando nos ombros desse garoto. E o Deku, mesmo chorando, como sempre, né? Tem um brilho nos olhos que muda completamente a energia do mangá. Minha impressão final sobre essa dupla é que eles se complementam. O All Might entra com a experiência e o poder, e o Deku entra com a pureza e a vontade de salvar. É o início de uma jornada clássica de mentor e aluno, mas com uma carga emocional que eu não esperava encontrar logo no volume 1. Se o treinamento for tão intenso quanto esse primeiro encontro, a gente ainda está diante de uma história épica. O volume 1 me comprou pelo coração. Não é sobre porrada, é sobre mérito. Se você gostou dessa análise, deixa o like e se inscreve. Valeu e até a próxima!